Conversão, parte 3. Havia um rapaz que ele foi numa reunião campal e lá emocionalmente ele realmente percebeu que tinha sentido algo, uma diferença muito grande na sua vida. Ele achou que tinha se convertido e saiu dali alegre, feliz, cantando. Domingo, isso era um domingo, e amanheceu segunda-feira. Já estava tudo diferente. Ele então começou fazendo coisas que não deveria fazer, reclamando e depois até mesmo respondendo mal a algumas pessoas. Ele não entendeu por que isso aconteceu. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas a conversão, como nós temos falado, é justamente isso. Algo que a minuto tem uma diferença. Ela vai fazendo diferença porque você é um trabalho minucioso de Deus, mudar sua característica humana, pecaminosa, para uma natureza divina, santa e pura. É complicado. Então não basta sentir emocionalmente ser convertido hoje. Você tem que sentir essa mesma emoção amanhã. E assim você precisa dessa conversão no outro dia seguinte, no outro dia seguinte. Conversão é um processo diário, momento a momento. Então não adianta você sair da reunião hoje totalmente alegre e feliz, porque amanhã você precisará ser modificado, ser convertido de novo. Isso vai acontecer enquanto você viver. Não precisa ficar preocupado, porque assim como você, eu e todas as outras pessoas que já vivem há 20, 30, 40 anos na igreja, precisam fazer a mesma coisa, precisam se converter. Portanto, a conversão não deve durar mais do que um dia. O dilema do estudante, que nós estávamos falando, não era o de converter-se com frequência, era um problema de não converter-se com frequência suficiente. Não cremos no uma vez convertido, sempre convertido. Nós não cremos isso. Por isso que você tem que modificar. Amanhã tem que ser novamente uma outra conversão. Então, se você estiver realmente convertido hoje, ainda precisa estar realmente convertido amanhã. A conversão deve ser uma questão diária mesmo. Então, não precisa ficar desesperado. Espere, aguarde, respire fundo, e fala assim, me dê paciência, comigo mesmo, com essa minha natureza ruim, para que ela seja totalmente diferenciada, para que ela possa realmente ser totalmente convertida por ti. As mais espetaculares manifestações do poder de Deus rapidamente perdem o seu poder de influenciá-los. Isso foi verdade no tempo de Cristo. Ele havia alimentado cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e a partir de uns poucos pães e peixes. Parecia que o céu havia baixado na terra. O povo estava a ponto de coroá-lo rei. Você pode ler lá em João, capítulo 6. Apenas 24 horas depois, quando ele lhes recusou o pedido de novos e mais espetaculares milagres, o povo estava pronto da mesma forma a se desviar dele em sinal de desprezo. Não tiveram paciência para comer o misterioso pão da vida de que falava. Tanto se apartaram dele naquele dia que finalmente perguntou aos discípulos, também vós quereis retirar-vos? Aparentemente, seus discípulos foram os únicos que permaneceram ali com Cristo Jesus. Se você não descobriu a necessidade de conversão diária, isso pode ser uma grandiosa descoberta em sua vida. O maior discurso de Cristo, página 101, diz assim: se buscardes o Senhor e vos converterdes cada dia, todas as vossas murmurações emudecerão, remover-se-ão todas as vossas dificuldades, todos os desconcertantes problemas que ora nos defrontam se removerão. Então, conversão e arrependimento estão intimamente associados.
Então você todo dia você tem que pedir perdão, né? Ainda que você ache que não cometeu nada errado, mas você é alguém pecaminoso, tem um pecado que carrega no seu corpo, né? É um homem pecaminoso, tá? Sem você perceber que você fez alguma coisa errada. Mesmo que você não tenha feito, você tem a natureza pecaminosa, por isso você deve pedir perdão. Então, eles estão intimamente ligados e eu incluo arrependimento nesta tese de construção. Então, arrependimento não é uma experiência de uma vez na vida, deve também ser uma questão diária. Então, quando o arrependimento como uma necessidade diária, não está se falando sobre arrependimento por ações erradas. Provavelmente já ouviu a história do homem que disse para o seu pastor: já pedi a Deus para perdoar-me por este pecado especificamente 1000 vezes. E o pastor respondeu, isto é, 990 vezes a mais, 999 vezes a mais. Não estou defendendo uma infinidade numerosa de nossas faltas e erros. Deus prometeu que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. Em vez disso, estou falando sobre arrependimento no sentido descrito em Atos, livro de Atos, Atos Apóstolos, página 561. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram o mais próximo de Deus, que sacrificaram a vida, de preferência a cometer conscienciosamente um ato mau. Homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Este é o arrependimento de que se necessita diariamente. O arrependimento operado por um renovado reconhecimento de que nossa condição pecaminosa que torna a graça de Deus uma necessidade. Este é o arrependimento do qual é dito a cada passo para frente em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Portanto, pergunta a você, você é convertido? Você está convertido hoje? Você foi a Deus em busca de arrependimento hoje? Então, você tem essa natureza. Não adianta, porque ela não vai se desagregar enquanto Cristo não voltar. Enquanto Cristo não renovar essa nossa natureza, enquanto Ele não acabar com essa natureza má que nós temos, nós continuaremos a fazer aquilo, ou pelo menos a ter essa natureza que nos impulsiona para fazer aquilo que é. Busque Jesus hoje. Faça com que Ele trabalhe no seu coração, transforme a sua vida, lhe dê a diferença e lhe faça enxergar o que realmente Deus deseja fazer em seu coração. Arrepender-se diariamente, porque você tem uma natureza pecaminosa, uma natureza impulsiva para o mal, mas que você deseja muito, uma natureza santa, pura e imaculada diante de Deus. Deus te abençoe, que você conquiste os seus arrependimentos dia a dia, momento a momento, e consiga chegar mais perto de Deus. Não ficará melhor do que ninguém, mas ficará melhor cada dia, quando buscar a Jesus de todo o teu coração. Que Deus te abençoe.